nossa saudação a todos. Esse que é o fim de semana, ou domingo, lembrado como o domingo do Bom Pastor, que nos fala sobre o texto que apresenta Jesus como o Bom Pastor. E claro, também o salmo de referência para esse culto é o salmo de número 23, que é um salmo conhecido que diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Com essas palavras nós iniciamos o nosso culto e convido a todos a acompanharem o primeiro cântico que será projetado. Quero cantar uma linda canção de alguém que minha vida mudou. Quero cantar uma linda canção de alguém que minha vida mudou. É Jesus o Senhor, é Jesus o Senhor. Ele é Deus, Ele é Rei, é amor e verdade. Só nele encontrei essa paz que busquei. Só nele encontrei a felicidade. Cantar uma linda canção de um homem que me transformou. Quero cantar uma linda canção de alguém que minha vida mudou. É Jesus o Senhor, é Jesus o Senhor. Ele é Deus, Ele é Rei, é amor e verdade. Só nele encontrei essa paz que busquei. Só nele encontrei a felicidade. Nós queremos nesse momento nos achegar de Deus, o nosso Pai, para diante dele nós confessarmos os nossos pecados. A confissão ela é um momento no culto importante porque é aquele momento especial em que nós chegamos diante do nosso Deus, o nosso Pai, com muita humildade e com toda sinceridade para confessarmos, dizermos a Ele que nós não conseguimos cumprir aquilo que Ele quer de nós. E nós vamos fazer a confissão dos nossos pecados seguindo o Salmo 32, conforme está projetado, lendo em conjunto os versículos. Convido todos a se colocarem de pé. Feliz aquele cujas maldades Deus perdoa e cujos pecados Ele apaga. Feliz aquele que o Senhor Deus não acusa de fazer coisas más e que não age com falsidade. Enquanto não confessei o meu pecado, eu me cansava chorando o dia inteiro. De dia e de noite tu me castigaste, ó Deus, e as minhas forças se acabaram, como o sereno seca no calor do verão. Então eu confessei o meu pecado e não escondi a minha maldade. Resolvi confessar tudo a ti, e tu perdoaste todos os meus pecados. Por isso, nos momentos de angústia, todos os que são fiéis a ti devem orar. Assim, quando as grandes ondas de sofrimento vierem, não chegarão até eles. Tu és o meu esconderijo, tu me livras da aflição. Eu canto bem alto a tua salvação, pois me tens protegido. Jesus convida a colocarmos diante dele todos os nossos pecados, as nossas cargas, se nós estivermos cansados e sobrecarregados. Por isso,
Como pastor da igreja, chamado e ordenado, anuncio a todos vocês a graça e o perdão de Deus, dizendo: eu perdoo todos os seus pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Convido todos a nós lermos em conjunto, conforme já anunciado anteriormente, o Salmo de número 23. Salmo de número 23, nós faremos a leitura de forma responsiva. Eu leio os versículos ímpares e vocês leem os versículos pares. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdejantes e me leva a águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois tu, ó Senhor Deus, estás comigo. Tu me proteges e me diriges. Preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver. Tu me recebes como convidado de honra e enches o meu copo até derramar. Certamente a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver. E na tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Nós vamos orar. Deus nosso bondoso, maravilhoso Pai, Tu és o nosso bom pastor, aquele que nos guia, conduz, nos leva a pastos verdejantes, nos leva a águas tranquilas, nos leva ao caminho seguro, que é o caminho que conduz ao Teu reino celestial, onde um dia nos encontraremos contigo para todo sempre. Pedimos que nos guies e ajudes, para que em nossa vida, quando nós sentirmos fragilizados, nós nos voltemos a Ti, porque somente em Ti nós estamos seguros, somente em Ti nós podemos trilhar o bom caminho. Por Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Nós acompanhamos o próximo cântico. a Deus em oração.
seu sangue puro, dos pecados nos lavar, paz na terra e no futuro, vida eterna vai nos dar. As leituras para o nosso culto, começando pela primeira, que está no lugar da leitura do Antigo Testamento, que nós encontramos em Atos, no capítulo 4, versículos 1 até 12, na página 749 do Novo Testamento. Atos 4, 1 a 12, onde diz assim: Pedro e João ainda estavam falando ao povo quando chegaram alguns sacerdotes, o chefe da guarda do templo e alguns saduceus. Eles ficaram muito aborrecidos porque os dois apóstolos estavam ensinando ao povo que Jesus havia ressuscitado e que isso provava que os mortos vão ressuscitar. Eles prenderam os dois e os puseram na cadeia para ficarem lá até o dia seguinte, pois já era muito tarde. Porém, muitas pessoas que ouviram a mensagem creram, e os homens que creram foram mais ou menos 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os judeus, os líderes do povo e os mestres da lei. Nessa reunião estavam também Anás, que era o grande sacerdote, Caifás, João, Alexandre e os outros que eram da família do grande sacerdote. As autoridades puseram os apóstolos em frente deles e perguntaram: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, respondeu: autoridades e líderes do povo, os senhores estão nos perguntando hoje sobre o bem que foi feito a esse homem e como ele foi curado. Pois então os senhores e todo o povo de Israel fiquem sabendo que este homem está aqui completamente curado pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que os senhores crucificaram e que Deus ressuscitou. Jesus é aquele de quem as Escrituras Sagradas dizem: a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, veio a ser a mais importante de todas. A salvação só pode ser conseguida por meio dele, pois não há no mundo inteiro nenhum outro que Deus tenha dado aos seres humanos por meio do qual possamos ser salvos. A salvação só pode ser conseguida por meio dele, pois não há no mundo inteiro nenhum outro Deus que tenha dado aos seres humanos por meio do qual possamos ser salvos. E o texto da carta nós encontramos em 1 João, no capítulo 3, versículos 16 até 24. 1 João 3, 16 até 24. Sabemos o que é o amor por causa disto. Cristo deu a sua vida por nós. Por isso nós também devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Se alguém é rico e vê o seu irmão passando necessidade, mas fecha o seu coração para essa pessoa, como pode afirmar que de fato ama a Deus? Meus filhinhos, o nosso amor não deve ser somente de palavras e de conversa. Deve ser um amor verdadeiro que se mostra por meio de ações. É assim então que saberemos que pertencemos à verdade de Deus e que o nosso coração se sente seguro na presença dele. Pois se o nosso coração nos condena, sabemos que Deus é maior do que o nosso coração e conhece tudo. Portanto, meus queridos amigos, se o nosso coração não nos condena, temos coragem na presença de Deus. Recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que agrada a ele. E o que ele manda é isto: que creiamos no seu Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros, como Cristo nos mandou fazer.
Quem obedece aos mandamentos de Deus vive unido com Deus, e Deus vive unido com ele. E por causa do Espírito que ele nos deu, sabemos que Deus vive unido conosco. E o texto do Evangelho está em João, no capítulo 10, versículos 11 até 18. João 10, 11 até 18, que tem como título Jesus, o bom pastor. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O empregado trabalha somente por dinheiro. Ele não é pastor. E as ovelhas não são dele. Por isso, quando vê um lobo chegando, ele abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca e espalha as ovelhas. O empregado foge porque ele trabalha somente por dinheiro e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. Assim também conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Eu estou pronto para morrer por elas. Tenho outras ovelhas que não estão neste curral. Eu preciso trazer essas também e elas ouvirão a minha voz. Então elas se tornarão um só rebanho com um só pastor. O Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida de mim, mas eu a dou por minha própria vontade. Tenho o direito de dá-la e de tornar a recebê-la, pois foi isso que o meu Pai me mandou fazer. Nós vamos agora confessar a nossa fé, usando para isso as palavras do credo niceno. Vamos nos colocar em pé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, tanto das coisas visíveis como das invisíveis. Em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os mundos, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus do verdadeiro Deus, gerado, não criado, de uma só substância com o Pai, por quem todas as coisas foram feitas, o qual por nós homens e pela nossa salvação desceu do céu e se encarnou pelo Espírito Santo na Virgem Maria e foi feito homem. Foi também crucificado por nós sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. E ao terceiro dia ressuscitou segundo as Escrituras e subiu aos céus e está sentado à direita do Pai e virá novamente em glória a julgar os vivos e os mortos, cujo reino não terá fim. E no Espírito Santo, Senhor e doador da vida, o qual procede do Pai e do Filho, que juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, que falou pelos profetas, e numa única santa igreja cristã e apostólica, confesso um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo vindouro. Amém. Acompanhamos o próximo cântico em preparação à mensagem. Cheios de
Que Deus e Espírito Santo nos abençoe nesse momento, para que a sua palavra entre em nossos corações, faça morada e produza também muitos frutos. Amém. O Rio Grande do Sul é um dos estados com maior criação de ovelhas, ou rebanho de ovelhas. Talvez vocês já tenham visto, talvez conheçam a forma como se cria as ovelhas hoje, principalmente nessa região aqui no Rio Grande do Sul e em outras partes do Brasil. As ovelhas estão em lugares fechados, com cercas, e elas estão ali podendo ter pastagens, ter água, dormem em lugar fechado, e não raro que hoje há um grande controle de manejo de pragas, enfim. Há uma grande tecnologia envolvida hoje, né, na criação dos rebanhos de ovelha. Tanto assim que nós podemos consumir essa carne, que é, aliás, bastante saborosa. Mas nem sempre foi assim. Em alguns lugares do mundo também não é assim. No tempo de Jesus e até hoje, na região próxima à Palestina, as ovelhas são criadas de uma forma diferente. Geralmente não tem cercados, como nós estamos acostumados aqui, com propriedades fechadas. Os criadores de ovelhas, eles andam com as ovelhas por longos espaços, à procura de pastos, à procura de água. E era assim também no tempo de Jesus. Aliás, a região é bastante árida, quase não tem pastagens. Quando nós temos possibilidade de ver em documentários ou algo assim, chama atenção a pouquíssima vegetação que tem naquelas regiões, e pouca água também. Então os pastores precisavam levar as suas ovelhas por longos caminhos, e sempre tentando encontrar pastos e também encontrar águas que não eram tão comuns e não se encontravam em qualquer lugar. O trabalho de um pastor de ovelhas era bastante cansativo e exaustivo, porque durante o dia, no sol forte, precisavam conduzir as ovelhas aos pastos, às águas, e havia ainda a noite. E a noite reservava grandes perigos para os rebanhos. Por isso, à noite, eles ficavam em lugares chamados apriscos, ou nós chamaríamos de currais. Mas a Bíblia fala muito em aprisco. E ali os pastores tinham que fazer vigílias. Enquanto um descansava, o outro ficava vigilando, porque era comum o ataque principalmente de lobos. Se vocês estão lembrados, certamente estão, quando Jesus nasce, os anjos vão anunciar o nascimento para quem? Para os pastores, nas campinas de Belém, não é verdade? Eles estavam exatamente fazendo isso, fazendo as suas vigílias, os seus turnos, cuidando para que os rebanhos não fossem atacados por animais ferozes. E Jesus fala exatamente disso. Mas aqui ele se apresenta como o bom pastor. Quando ele fala disso, as pessoas logo associaram aquele contexto de lá, como eu contei agora, de pastores que tinham que cuidar das suas ovelhas, que não podiam descansar nunca e que precisavam ficar extremamente atentas, primeiro, para conduzi-las a um pasto verdejante, às águas tranquilas, como diz o Salmo 23, e principalmente dos ataques, principalmente de lobos. Por isso Jesus se compara a um pastor, porque todo mundo compreendeu naquele momento do que ele estava tratando e do que ele estava falando. É interessante que, se nós olharmos a figura do cordeiro ou a ovelha, nós vamos entender que, de alguma forma, ela era um animal extremamente frágil.
Por isso ela precisava de tanto cuidado. Por outro lado, ela é um animal dócil. Ela não tem garras, por exemplo, para se defender dos animais. Ela não tem essa condição. Ela, quando alguém a pega, ou quando ela vai ao matadouro, por exemplo, ela não berra, ela não solta um barulho, ela fica em silêncio. Aliás, quando fala de Jesus como o cordeiro que é levado ao matadouro, se faz exatamente essa referência, que ele fica mudo, calado, como a ovelha quando ela é levada para ser morta. A ovelha, por outro lado, ela é um animal muito ingênuo comparado com outros animais. Ela cai muito fácil em precipícios, em buracos. Diríamos que ela é meio atrapalhada. Ela não consegue se cuidar ou não tem essa perspicácia que outros animais têm de prever quando, por exemplo, tem algum perigo. As ovelhas são animais muito assustados. Quem já viu um rebanho sabe que elas, quando estão num rebanho, facilmente elas se assustam de barulhos ou algo assim. E elas, quando estão num grupo, como elas são meio atrapalhadas e meio distraídas, elas facilmente se perdem do grupo também. E é disso que Jesus está falando. Quando ele diz, eu sou o bom pastor, ele está justamente falando dessas características das ovelhas. E quando ele se apresenta como o bom pastor que dá vida pelas ovelhas, ele está se referindo justamente às ovelhas que somos todos nós hoje. E por que nós somos comparados com o rebanho, ou somos comparados com ovelhas nesse contexto? Porque nós também somos frágeis. Se nós olhamos do ponto de vista espiritual, nós somos completamente frágeis. Nós somos indefesos, porque nós não temos, força suficiente para lutar contra o inimigo, como as ovelhas não tinham capacidade de lutar sozinhas contra os lobos. Elas não tinham essa condição. Nós também somos ingênuos, muitas vezes, e caímos facilmente em precipícios e andamos por caminhos equivocados, falando espiritualmente. Poderíamos dizer que nós somos atrapalhados com as coisas espirituais. Facilmente nós nos desgarramos do rebanho, como as ovelhas facilmente se desgarravam também no seu rebanho. Essa é uma característica nossa, como pessoas frágeis espiritualmente. Por isso Jesus chama atenção para esse fato, e ele, em outras palavras, está dizendo que nós estamos em constante perigo, porque o lobo está sempre à volta tentando de alguma forma nos atacar, como atacava as ovelhas naquele tempo. Não temos lobos soltos por aí, do ponto de vista do animal, propriamente dito falando. Mas há muitos lobos soltos por aí, quando nós falamos do ponto de vista espiritual. Nós somos tentados constantemente. E diria mais, o lobo que vem nos tentar, ele não vem rugindo, fazendo muito barulho. Geralmente ele vem muito disfarçado. E como diz um outro lugar, num texto bíblico, muitas vezes ele vem disfarçado em pele de cordeiro, o que é muito pior. Parece bonitinho, parece frágil, mas muitas vezes nos leva exatamente ao penhasco e ao desfiladeiro. Por isso, nós precisamos do pastor Jesus. E é isso que Jesus está falando. Ele diz, eu sou o verdadeiro pastor. Aquele que dá a sua vida. Aquele que se sacrifica. Aquele que morre por suas ovelhas.
E foi isso exatamente que Jesus fez por todos nós, e é somente através dele, por causa dele, é que nós podemos chegar ao aprisco, que é a vida eterna. Nós não somos capazes de andar sozinhos. Nós caímos, nós tropeçamos, estamos expostos ao perigo a todo momento, a todo instante. Por isso precisamos do bom pastor Jesus, que deu a sua vida por todas as suas ovelhas e também por todos nós. E não há outra alternativa, somente por ele. Como diz lá em Atos 4:12, que não há salvação em nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. A salvação somente vem através do bom pastor Jesus. E Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Tem uma outra característica das ovelhas que é muito interessante. Elas podem ser meio atrapalhadas, tudo isso que nós já vimos aqui, frágeis, mas elas têm uma capacidade diferente de outros animais. Elas têm uma grande capacidade de visualizar e de ouvir. Tanto que elas conhecem o seu pastor visualmente, e elas conhecem o pastor por sua voz. Tem alguns vídeos na internet, se vocês procurarem vão encontrar, de pastores que mostram isso. Quando vai uma pessoa estranha chamar o rebanho não escuta. Mas quando o pastor que elas conhecem chama, elas o seguem, porque elas têm essa capacidade de identificar a voz. E é isso que Jesus fala também. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas conhecem a minha voz. Certamente todos nós temos algumas vozes que nós conhecemos muito bem. As pessoas próximas de nós conhecemos a sua voz. Talvez até de pessoas famosas que nós ouvimos seguidamente, nós também conseguimos identificar a voz. A criança ainda muito pequena, ainda no ventre materno, ela se acostuma com a voz da mãe, principalmente, e também do pai. E quando nasce, ela consegue identificar, por outros motivos também, mas também pela voz, quem é seu pai, quem é sua mãe, quem está próximo dela. E nós também conseguimos identificar diferentes vozes que estão por aí. E algumas vozes é tão bom de ouvir, não é? Da nossa mãe, do nosso pai, do nosso filho, ou pessoas de quem nós gostamos muito, não é verdade? É tão bom ouvir uma voz conhecida, uma voz amigável de alguém que gostamos muito. É isso que Jesus está nos convidando a fazer, de ouvir a sua voz e de seguir a sua voz. Mas para isso nós precisamos conhecê-lo. Se nós não o conhecemos, vamos ter dificuldade de identificar quando ele está falando. E hoje em dia, de alguma forma, nós corremos o risco sempre de termos vozes também disfarçadas, por que não dizer, ou como falamos antes, lobos em peles de cordeiros, que tentam de alguma forma fazer de conta que são a voz do bom pastor Jesus. São muitas vezes lobos disfarçados em peles de cordeiro, como Jesus também chama atenção aqui no próprio texto, que tem os falsos pastores, ou aqueles que apenas estão ali cumprindo uma tarefa, mas que não são de fato o bom pastor. Portanto, para identificar a voz do bom pastor, nós precisamos conhecê-lo. E que bom que nós temos essa voz que está sempre nos chamando, que está sempre nos convidando. E quando em algum momento nos desviamos, saímos um pouco da nossa rota, ele vem e nos traz de volta. Aliás, tem mais uma coisa em relação aos pastores de ovelhas que é algo muito interessante. O pastor usava duas ferramentas ou
dois instrumentos. O cajado, que nós já ouvimos falar, que era uma vara reta, e tinha uma outra que tinha como se fosse uma foice. Já viram isso em figuras, não? Você sabe para que funcionava uma vara que tinha tipo uma foice? É para engatar as ovelhas quando elas começavam a sair, trazê-las de volta. É exatamente para isso. E a vara, às vezes, para bater no chão, para chamar a atenção das ovelhas, para elas saberem para onde elas deveriam ir. E de alguma forma é assim que Jesus faz conosco. Às vezes ele precisa bater no chão para nós ficarmos atentos para situações quando queremos nos desviar da rota, e às vezes, literalmente, ele precisa nos puxar de volta e nos trazer de novo para o aprisco dele, para o rebanho dele e para o caminho dele. Que bom que nós temos um pastor que faz isso por nós. E ele o faz porque ele deu a vida por todos nós. E porque um dia ele quer que todos nós estejamos no seu aprisco, que ele preparou para todos nós quando ressuscitou, e assim nos deu essa garantia que um dia também estaremos com ele. Que possamos sempre ouvir a voz do bom pastor. Que assim seja. Amém. Convido todos a acompanharem agora o ofertório que será tocado. Deus nosso gracioso, bondoso Pai, Tu és o nosso bom pastor, aquele que deu a vida por todos nós. Pedimos, ó Deus, que nos ajudes para que sempre consigamos identificar a Tua voz. Tantas e tantas vezes recebemos muitos convites com vozes que tentam nos levar por outros caminhos. Por isso, ó Deus, pedimos que nos fortaleça e pedimos perdão pelas tantas vezes que, de fato, nós andamos por nossos próprios caminhos, como as ovelhas que andam sem rumo. Também, ó Deus, nós colocamos em Tuas mãos todas as pessoas que sofrem de diferentes situações, sejam físicas, emocionais ou mesmo espirituais. Que todas essas pessoas sejam guardadas e cuidadas por Ti, sejam amparadas, para que em sua vida sempre sintam a Tua presença, como o bom pastor que, acima de tudo, jamais as abandona. Nesse momento, ó Deus, nós Te agradecemos por estarmos celebrando mais um ano de aniversário do templo, que é um espaço tão especial que Tu deste a esta congregação para que ela pudesse celebrar o Teu santo nome. Por isso, ó Deus, Te agradecemos e pedimos que a continues abençoando, para que através desse espaço possamos servir todos nós, sempre como uma bênção para as pessoas que aqui vêm, e através dela possamos continuar levando o Evangelho através desse espaço às pessoas que por aqui passam. Também, ó Deus, Te agradecemos pela melhora da Eliana, que há alguns dias vem melhorando da situação da Covid. Já passou por momentos muito complicados e temos a certeza que estiveste com ela, ajudando para que pudesse também, juntamente com a equipe médica, ter essa melhora. Também, ó Deus, pedimos que abençoes a todos aqueles que estão envolvidos na produção
da vacina que todo mundo aguarda com tanta ansiedade. Que possamos em breve, todos nós, de alguma forma, também recebermos essa vacina e assim podermos estar livres dessa situação que acomete a todos nós. Fica sempre conosco e nos guarda em teu caminho, por Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Recebam a bênção do Senhor. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a sua paz. Amém. Nós finalizamos ainda acompanhando o último cântico. Os teus passos sejam sempre firmes e que o vento sopre a teu favor, dando a chuva sobre os verdes campos, brilhando só com seu calor. Deus te guarde, Deus te guie, te segure firme em sua mão. Vai confiando, vai com alegria, pois seus anjos te acompanharão. Firme seguindo pelo trilho certo, sem perder o rumo para os céus, agradecendo e louvando a Cristo pelos muitos dons que dá aos seus. Deus te guarde, Deus te guie, te segure firme em sua mão. Vai confiando, vai com alegria, pois seus anjos te acompanharão. Deus te deu o pão de cada dia, isso nunca venha te faltar. E ao chegar o dia de tua morte, Deus te acolha no celestial. Deus te guarde, Deus te guie, te segure